nada no seu discurso para se encaixar dentro do espectro político que elas defendem. Voltando a falar em política, Sakamoto, e agora? Porque Bolsonaro está denunciado, né? Já estava iniciado, denunciado. E 2026 é logo ali, né? Já estamos aqui falando sobre 2026 há muito tempo, aliás, desde 2022, praticamente, né? Como é que fica esse vácuo? Já há um vácuo ou o Bolsonaro vai tapar o vácuo até onde ele puder? Essa é a grande pergunta, na verdade, é a grande pergunta que é uma das molas que impulsiona toda a discussão para 2026, né? Porque é o seguinte, todo mundo fala do Lula, que a popularidade dele caiu, que tá baixa, que tem que ver se vai subir ou não, como é que vai estar o preço do arroz e feijão, da picanha e da cerveja em 2026 para saber qual o tamanho da popularidade dele naquele momento. Mas o fato é que a direita não tem um candidato. E não tem um candidato, inclusive, porque o Bolsonaro continua fazendo questão de pairar. O espírito de Bolsonaro continua fazendo questão de pairar, por mais que ele esteja hoje inelegível devido às duas condenações que levou do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está tentando não só aprovar a lei da anistia, mas também está tentando aprovar mudança na lei da ficha limpa, né? Dizendo que é uma lei que atinge principalmente a direita, né? É quase uma piada pronta. O fato é que ele tenta fazer isso para tentar se tornar elegível novamente, o que é bastante difícil que aconteça. Contudo, a estratégia dele é empurrar. Ele quer imitar um pouco a estratégia do Lula, de manter-se em evidência, para inclusive manter em evidência a condenação dele, e quer empurrar-se como candidato até quando não der mais. E aí coloca alguém, por enquanto, inclusive, fala-se muito de quê? De um filho dele, como Eduardo Bolsonaro, ou de alguém de uma órbita muito próxima. O próprio Ciro Nogueira, dando entrevista pra gente, o senador, um tempo atrás, ele falou, olha, a direita tem que escolher o seu candidato em 2025. E não só ele, muita gente no Congresso da direita fala isso. Tem que ser escolhido em 2025 para dar tempo de preparar o candidato para enfrentar um nome forte como indicado por Lula, o próprio Lula. Uma coisa é o Lula presidente, que está embaixo, outra coisa, o Lula candidato é um animal político totalmente à parte, né? Ainda mais com a máquina na mão. Então, o que acontece, né? Se o Bolsonaro, né, resolver ficar no Brasil, porque tem sempre o risco da fuga à medida que vai chegando próximo à condenação, né? Ainda mais com o Trump nos Estados Unidos. Mas tá sem passaporte. Ele mesmo já falou, né? Tudo, que não importa, falou para Raquel, né? Falou, né? Pode fugir independentemente da situação. Então, ele vai ter que, em algum momento, Diego, escolher entre a liderança da direita e a garantia da sua própria liberdade. E no final ele pode, inclusive, depender do preço da picanha e da cerveja para ficar livre. Aí eu explico bem rapidamente, né? Esse projeto da anistia, mesmo que se for aprovado, que vai ser muito difícil, vai esbarrar no próprio Supremo Tribunal Federal, que vai etiquetar uma inconstitucionalidade logo de cara. Isso é claro, se o Lula não evitar, vetar, tudo, pode acontecer muita coisa. O que o Bolsonaro pode apostar mais é o quê? É que seja eleito em 2026 alguém do seu campo político, que mude, inclusive, o ambiente político, que faça pressão, que tente um perdão, mesmo que seja questionado depois, mas que faça tudo isso para garantir que ele seja solto. É mais fácil com um presidente próximo a ele para que ele seja solto. Só que aí é o seguinte, o que vale mais? Ele empurrar um filho dele ou um nome muito próximo, mas com baixa chance de vencer, ou ele tentar abençoar um aliado mais competitivo, mas que vai significar o quê? Transferência do poder da direita dele para esse aliado competitivo. Porque se um Tarcísio de Freitas ganha a presidência, ele pode continuar aliado do Bolsonaro, mas não vai ser tributário, não. Não vai, o capitão Tarcísio não vai bater continência pro capitão Jair, necessariamente, né? Os dois são capitães do exército, tá? O que acontece é que, no final das contas, e para concluir, né, em tudo isso, né, a gente olha e vê, olha, se o presidente Bolsonaro construir uma alternativa agora, né, ele pode, na verdade, ter mais efeito. Ele pode ajudar alguém, desde agora, transferindo essa popularidade, construindo um candidato e lá na frente esse candidato o ajudar a ficar livre. A questão é que o Bolsonaro vai fazer isso, o Bolsonaro ele vai conseguir abrir mão do poder que ele tem em mãos hoje, né, ou não? Eu acho que muito dificilmente. Ele vai ter que ser muito convencido do tipo, ô Jair, não tem jeito. Você vai amargar uma cana e essa cana vai ser longa se o Lula se reeleger.
tem que ser um amigo seu para que isso aconteça, né? E aí, para terminar mesmo, juro, né? Para o Lula se reeleger, a gente precisa do quê? Picanha, cerveja, feijão e arroz mais baratos. Se tiver caro, a chance da reeleição é da oposição. O Jair tem que torcer neste momento pela picanha explodindo de preço. Pois é. Falando em oposição, já eu ouço a Raquel para ouvir elas também sobre esses movimentos, se Bolsonaro vai sair. O Tarcísio já disse que não quer, né, Raquel? Até ontem a gente falou sobre isso aqui no programa também. Eu quero te ouvir um pouco mais daqui a pouquinho. Mas só para acionar a reportagem em Brasília, porque o Felipe Pereira, ele tá ouvindo lá o pessoal da oposição que se reuniu um dia depois da apresentação dessa denúncia, né, Felipe? Conta pra gente o que já rolou por aí, meu amigo. Boa noite. Boa noite para o Sakamoto, para a Raquel, para todos os que eu ouvi todo mundo hoje, teve uma coletiva dos deputados governistas agora, mas o que aconteceu é que teve a denúncia, o presidente falou que estava tranquilo, mas no dia seguinte